Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas, torcedores campeões. Mais um videozinho dos professores são paulinos. Eu, professor japonês, venho aqui trazer para vocês o nosso vídeo de pós-jogo de São Paulo 2, Coritiba 1 pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E lógico, né? Antes de tudo isso, vamos lá falar das nossas redes sociais, né? Ó. Já entrou lá no nosso Instagram? Já entrou lá no nosso TikTok? Já está seguindo a gente nos dois? Não? Então vamos lá. @professores São Paulinos. No nosso Instagram, sempre notícias, novidades, escalações, resultados, e tudo que tem de melhor do São Paulo Futebol Clube. Futebol masculino, futebol feminino, basquete e futsal. E no TikTok, cortes aqui do nosso canal e também vídeos aí de grandes momentos do São Paulo e de grandes jogadores que passaram pelo São Paulo, tá certo? Então, contribua aí com a gente aí nos dois, nos sigam lá no Instagram, nos sigam no TikTok e também não se esqueça de você se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like, fazer o seu comentário, certo? Então, hoje aí, a gente vai falar do São Paulo voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Curitiba. Eu estou aqui, ó, com a minha camiseta nova do São Paulo, que foi a promessa que São Paulo fosse campeão, né? Camisa 3. Estou com a minha faixa aqui, ó. Faixa bonita, ó. Campeão, campeão da Copa do Brasil, aqui, ó. Que bonitaça. Então, assim, São Paulo entrou com o time reserva, né? Como a gente previu lá no pré-jogo. E o time se comportou bem, tá? Principalmente no primeiro tempo, né? Criou bastante jogada, teve 2 gols anulados, né? O gol do Alan Franco também passou por uma análise rigorosa, mas valeu. Deu uma bobeira, né? Tomou um gol de empate no primeiro tempo e no finalzinho do primeiro tempo, né? Teve um pênalti, aqueles pênaltis esquisitos que no Brasil dão, né? Não é porque é a favor de São Paulo que a gente vai ficar falando, mas os juízes dão, né? O cara tava com o braço meio aberto, aí deu. Tem juiz que não dá, é aquela coisa que a gente sempre comenta aqui. E o Luciano converteu o pênalti, né? Bateu lá no meio do gol, bateu diferente do que ele costuma bater. E no segundo tempo o jogo ficou meio arrastado, meio esquisito, né? Muita chuva também, né, em São Paulo. No final, o Dorival fez algumas alterações, né? Colocou alguns titulares lá. Você vê que os caras estavam meio travados, né? Com exceção do Lucas, né? Que entrou ainda com uma certa movimentação. Os outros ainda acho que estavam ainda cheirando a álcool, né? Vamos dizer assim, né? De ressaca total. Mas o São Paulo conseguiu o resultado, né? O mais importante era conseguir a vitória. Pulou aí para a 10ª posição, né? Tá com 31 pontos, né? Faltam aí poucos pontos para a gente atingir a meta aí de ficar tranquilo, de não cair. O São Paulo cumpriu aí a obrigação, os reservas fizeram a parte deles aí no resultado, certo? Então, o Dorival deu uma entrevista depois, né? Falou algumas coisas. Foi uma entrevista até boa, ele não falou sobre a manutenção do time, né? Falou sobre a questão lá do Pato, que, de novo, nem relacionado foi, né? Então, muito provável aí que ele tá fora, né? Do São Paulo, praticamente, para o ano que vem. Né? O Mendes também, né? Também não participou também, né? Então, tem essas questões aí, né? Esses dois jogadores eu acho que são carta fora do baralho. O São Paulo tem a questão aí de ter alguns jogadores emprestados também, né? O Casares disse em entrevista que o Caio Paulista será comprado. Vamos ver aí o que acontece aí com os outros jogadores, certo? Então, vamos falar das notas, né? Ah, as notas aqui. O Cadu não está aqui, mas ele mandou as notas dele. Então, ó, eu justificarei as minhas notas. O Cadu, aí vocês xinguem ele aí lá no Instagram, xinguem eles no TikTok, você que sabe, mas eu tô aqui. Jandrei, o Cadu deu 6, eu dei 5. Por que que eu dei 5? Apesar do Jandrei ter feito uma boa defesa no primeiro tempo, uma bela defesa, né, num contra-ataque lá do Curitiba, para mim ele foi responsável direto pelo gol do Curitiba. Ele saiu de uma maneira muito arriscada, deu a bola para o Gabriel Neves de costas, estava marcado, e aí o Curitiba se aproveitou e fez o gol. Então, na minha opinião, ele tem bastante culpa no cartório no gol do Curitiba, né? Acho que ele tem que saber a hora de arriscar, né? Era final do primeiro tempo, quebra a bola para frente,
nenhum problema. Então, eu acho que ele arriscou demais, ele cometeu uma falha. Então, ele ficou com 5, aí no Cadu ficou com 6. Vários jogadores, dessa vez, a gente concordou com as notas, hein? O Natan, nada de especial, não jogou tão bem, né? Ele, tecnicamente, ele é ruim, né? Ele não é muito bom. Ele tem só a questão aí, avalia física, né? Ele é forte, ele consegue chegar à linha de fundo, mas, tecnicamente, ele deixa muito a desejar. Para não dizer que ele não fez nada de bom, ele que cruzou a bola no pênalti lá do segundo gol do São Paulo. Ele ficou com 5. Alan Franco é um jogador que vem jogando bem, tá? Fez um gol, um belo gol, por sinal, né? Um gol que muito centroavante erraria e mostra uma segurança, mostra uma confiança. E, como eu já falei até em outros vídeos, o São Paulo, com relação à zaga, está muito bem servido, né? Agora o Ferrarese está voltando também. A gente vai ter aí 5 zagueiros de bom nível. E se caso, né, o Beraldo for negociado, que tudo indica aí que logo menos ele será indicado, a gente ainda tem 4 zagueiros de bom nível, certo? Então ficou com 7,5. Diego Costa foi um dos poucos jogadores assim que acho que manteve a seriedade o jogo inteiro, né? Ele é um jogador bem competitivo, ele é focado mesmo no jogo, né? Não tem brincadeira com ele. Jogou sério, acho que jogou firme, fez um bom jogo, nota 7 aí. O Wellington, aí tivemos uma divergência com essa nota, o Cadu só deu 5,5 e eu dei 7, porque assim, ele também, para mim, jogou muito a sério o jogo, né? É, tentou apoiar várias vezes, né? Ele tem que, é o que eu sempre falo, ele tem que melhorar um pouco de alguns fundamentos, mas eu acho que é um jogador que, se ele ficar mais um tempo no São Paulo, vai ser bom. Se o São Paulo negociá-lo pelo preço certo, né? Não negociar por qualquer valor, aí é uma coisa meio inevitável, pode ser inevitável, porque o contrato dele está acabando no final do ano que vem, né? Então, acho que já deveria ter feito esse movimento aí para ele renovar o contrato, senão, se o São Paulo não perder, vai acontecer a mesma coisa lá dos outros jogadores, de não ter contrato e vai sair de graça, né? Mas eu acho que é um bom jogador. Ficou com 7 aí, na minha opinião, 5,5 na opinião do Cadu. O Luan, outro, né? Os 3 últimos, acho que foram os jogadores que mais levaram a sério o jogo, né? Também levou a sério, marcou bem, jogou legal, né? Ele foi substituído, né? Porque ele estava com cartão, mas eu gostei da partida dele sim, tá? Foi muito bem aí. Então, o Cadu ficou com 7, para mim ele ficou com 7,5. O Gabriel Neves, eu achei um jogo assim, no primeiro tempo, até quando o São Paulo estava atacando mais, até que eu estava achando boa a atuação dele. No segundo tempo ele caiu bastante, né? E ele participou indiretamente do gol do Curitiba. Então, para nós dois aí ficou com 5. O Michel Araújo estava jogando uma boa partida, ele começou muito bem o jogo, né? Só que chegou um momento do jogo que meio que ele desconcentrou e começou a querer fazer umas jogadas meio bonitas, começou a querer enfeitar demais, né? Mas é um jogador que eu já comentei já aqui nos vídeos, ele é um jogador muito irregular. Então ele faz boas partidas, faz péssimas partidas. Dentro de um mesmo jogo, ele faz ótimas jogadas, às vezes faz jogadas bizonhas. Mas eu acho que é um jogador importante aí para principalmente para o meio-campo, porque é um jogador que ataca razoavelmente bem, ele compõe bem a defesa também, né, cobre bem o lado esquerdo. Então, um bom jogador aí que São Paulo tem no elenco e depois vai ser avaliado aí se haverá a compra dele, porque o empréstimo dele vai um pouquinho mais longe, né? Então, ficou com 6,5. O Ramos Rodrigues, o Cadu foi mais crítico, deu 6, eu dei 7,5. Eu achei um bom jogo do Ramos Rodrigues. Ele teve um gol anulado, ele bateu a falta do gol que originou lá o gol do Alan Franco. Ele fez boas criações de jogadas no primeiro tempo. A questão dele é a questão física mesmo, né? Tem que ter um jogador para correr por ele, para ele poder ficar mais solto, ficar só na parte criativa. Aí é difícil, né? Se sacrificar um jogador do time. Nesse jogo tinha um Juan lá, que corre mais e tudo mais, mas o Rames, tecnicamente, ele é muito bom. Ele acha, né, bons passes. Bateu bastante no gol nesse jogo, né, que coisa que ele não estava fazendo. Então dá uma esperança, assim, de ser um jogador que pode ser bastante útil, bastante importante aí no ano que vem. Então, ficou por 6 para o Cadu e 7,5 para mim, porque eu gostei da partida dele. O Luciano, para ambos, ficou com 6,5. Fez o gol de pênalti, né? Fez um
Jogo bom no primeiro tempo, não fez firulinha, não fez gracinha, né? Jogou sério. No segundo tempo foi substituído. No segundo tempo ele já ficou um pouquinho abaixo. Mas pela seriedade, pelo gol, ficou com 6,5, tá? Não foi uma partida brilhante, mas ele deu a contribuição dele. Com 6,5. O Juan, tecnicamente, não foi legal, né? Deu uma ou outra cabeçada no gol, mas contribui muito, muito mais defensivamente, muito mais na parte tática do que na parte técnica. Na parte técnica, como centroavante, eu sempre falo isso, para mim ele não tem cara de centroavante, não tem jeito de centroavante. Para mim ele é um jogador que pode jogar aberto aí pelo lado direito, às vezes aberto pelo lado esquerdo, um jogador de mais velocidade, de escape, mas como centroavante não dá, né? Então ficou com 5 aí. Os reservas. O Cadu parece que gostou mais do que eu dos reservas. Acho que o único reserva que entrou legal foi o Lucas, tá? Entrou com seriedade mesmo, aí não sei se ele bebe e tudo mais, mas parece que ele não tinha participado da ressaca aí. Então ele ficou com 6,5 pro Cadu e 6 para mim. Os outros todos eu dei 5, porque assim, esses eu acho que eles entraram meio baqueado aí da comemoração. Não fizeram nada de muito relevante. O Caleri ainda tomou um cartão lá no lugar do Nestor, que quando o Nestor toma, estaria suspenso. Então, nota 5 aí para todos, acho que não tem muito erro, não, né? O Cadu ele ainda deu 6 aí para o Nestor e para o Alisson, mas acho que todos entraram no mesmo nível, não fizeram muita coisa importante. E para o Dorival, o Cadu deu 7, 6, né? Dei 6 porque assim, né? O time poderia ter jogado um pouco melhor no segundo tempo, né? Mesmo com os caras manguaçada, porque é o Coritiba, né? Tá jogando muito mal, tá muito mal no campeonato, né? E pelo menos, né, pela primeira vez, aí o São Paulo reabilita, né? Um time que tava tantos jogos também sem ganhar. Então, o São Paulo acho que poderia ter jogado um pouquinho melhor, principalmente no segundo tempo, ter feito mais gols e ter uma vitória mais tranquila no final, ainda passou um sufoquinho. Então, por isso que eu dei o 6, o Cadu deu 7, tá bom? Então, essas são as notas aí do jogo. E aí, pessoal, o próximo desafio de São Paulo, né? Também será no Morumbi, será sábado, 18h30, São Paulo e Corinthians, né? O Corinthians demitiu seu treinador aí, o Luxemburgo, contratou já o Mano Menezes. Eu gostaria que eles tivessem mantido o Luxemburgo, seria mais tranquilo de jogar, né? Na minha opinião, hoje o Mano Menezes é um técnico melhor que o Luxemburgo. Então eles vão ter aí uma questão moral aí um pouco acima, né? Vai estrear um novo técnico. Porém, né, tem tudo aí para poupar jogadores porque eles estão envolvidos aí com o jogo da Sul-Americana e não tiveram um resultado tão bom assim no primeiro jogo. Mas o São Paulo, na minha opinião, tem que entrar com seriedade, entrar aí com o time titular, focado, conseguir os pontos, né? Deixar o Corinthians mais para trás, ficar mais tranquilo na pontuação, na classificação e depois começar a trabalhar com mais tranquilidade, porque vai ter mais agora espaços aí para treinar. O Dorival pode testar novas possibilidades, alguns outros jogadores aqui não foram tão testados, né? Novas formações. E aí ter o brasileiro aí como um laboratório, mas ficando tranquilo, né? Focado pelo menos nos 45 pontos. Tá certo? Então, a gente volta logo logo com o pré-jogo de São Paulo e Corinthians, né? Que vai ser no sábado. E a gente torce aí para o São Paulo continuar o rumo de vitórias e essa fase não acabar nunca mais, certo? Então, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo e com faixa de campeão, vamos São Paulo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!